Olá, você está na TV Estadão e nós estamos recebendo hoje o deputado Roberto Freire. Ele foi eleito pelo PPS de São Paulo e agora vai presidir o Mobilização Democrática, o MD, um novo partido que nasce da fusão do PPS com o PMN. Deputado, muito obrigado por participar dessa entrevista. A satisfação é minha. Deputado, para começar, vamos falar sobre o Partido Novo, o MD, Mobilização Democrática. O senhor anunciou, quer dizer, o partido foi anunciado como um partido de oposição ao atual governo federal. O senhor é um histórico crítico aí da gestão do PT. Agora, do ponto de vista ideológico, a gente está falando de um partido de esquerda, um partido de direita, um partido de centro. Qual é a essência do Mobilização Democrática? É fundamental isso, até porque ser de oposição não significa nada. Exatamente. Até porque a gente está se preparando para ser governo. É um partido de esquerda. Vem de origem do antigo Partido Comunista Brasileiro, que veio para o PPS e agora está indo para a Mobilização Democrática. Dentro de um processo que foi junto com o pensamento, com a criação do PPS. Quando o PCB mudou, era na ideia de se buscar sempre uma formação que tentasse integrar todas as forças democráticas e do campo de esquerda. Era uma ideia que o Partido Comunista Italiano teve, que o Partido Mexicano também assim adotou. Ambos tiveram até muito êxito nisso. Nós não tivemos, né? O PPS é um partido que tem representatividade, mas é um partido pequeno. Os outros dois exemplos que eu dei se transformaram em grandes partidos no seu país. A Itália, no caso do México. Mas não custa nada a gente continuar tentando. E Mobilização Democrática é um pouco isso. PMN tem uma trajetória também muito vinculada às lutas democráticas no país, com um viés mais nacionalista, e que é também oposição. E, portanto, engloba dentro dessa visão de uma esquerda democrática, que é o que caracteriza a Mobilização Democrática. O senhor falou em tamanho, que é um partido que nasce pequeno ainda. Estamos falando de 14 deputados, 11 do PPS, 3 do PMN, mas quando da formação aí dessa fusão, chegou a se falar que poderia chegar a uma bancada de 20 deputados. Como é que está a expectativa em torno da adesão de novos deputados? E porque isso tem a ver com toda essa discussão em relação ao acesso ao fundo partidário e ao tempo de TV por novos partidos. Olha, nós estávamos discutindo essa possibilidade de fusão já há algum tempo, né? Era a ideia de que com isso pudéssemos atrair, por exemplo, aqueles que, incomodados nos seus partidos ou imaginando que essa nova formação poderia oferecer melhores condições, inclusive a perspectiva sucessória de 2014, não vamos fugir disso, porque isso é o que está mobilizando, até pela antecipação do processo sucessório de 2014, nós imaginávamos um certo tempo para melhor articular. Só que o governo veio com um projeto claramente casuístico, tentando impedir aquilo que beneficiou como ordenamento jurídico a criação do PSD, o partido do Kassab, que era um partido do interesse do governo e da Dilma em especial. Foi aplicado um princípio de que quem para lá fosse levaria o tempo de televisão e o fundo partidário. Isto foi o que ocorreu. Nós estávamos imaginando também, claro, dentro do princípio de que não poderia você ter o casuísmo de para o governo valia, para a oposição teria que ser proibido. Nós tivemos que antecipar por conta de um projeto que o governo encaminhou à Câmara dos Deputados que proíbe isso. E que é um casuísmo, eu diria até que é um golpe parlamentar nas oposições. Eu perguntei à presidente Dilma, para Kassab pode, Marina não. Tem que responder isso. Agora, com essa pressa que nós tivemos, há todo um intenso debate, processos de judicialização que vem, não tenha dúvida, e isso gera um certo temor, as pessoas não aderem com facilidade, vai ter que pensar. E aí eu estou tendo uma cautela muito grande de não dizer quantos vêm, até porque pode ter um receio maior e não vir. Então é melhor a gente dizer, tem muita gente pensando, não são poucos os parlamentares que admitem essa mudança, inclusive interessante, alguns que saíram da oposição via PSD
e foram para o governo, querem E agora voltar estão para a para a oposição. Claro, não sei por que quiseram ir, agora arrependidos, estão imaginando voltar. Mas eu não posso afirmar quanto vem, porque seria talvez precipitado. Mas é possível que nós construamos um partido de médio porte no Brasil. Para a gente encerrar esse primeiro bloco da entrevista, deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o ambiente político para a votação desse projeto, também no Senado, que pode ser uma outra frente aí de batalha para aprovação ou rejeição desse projeto. Como que está o ambiente no Senado? O senhor vê uma perspectiva melhor de discussão do ponto de vista da mobilização democrática no Senado? Será um outro fronte de batalha. Nós estamos ultimando uma longa batalha que o governo não esperava, que a oposição tivesse a capacidade de obstruir como obstruiu, que ganhamos um tempo razoável, mostramos para a sociedade o golpismo e o casuísmo que ali envolvia, a violência que estava se cometendo contra a liberdade de organização partidária no país, e isso foi, eu diria a você, até surpreendente para nós, uma oposição conseguir esse feito. No Senado, vai ser mais fácil para a oposição, talvez, obstruir. Por quê? Porque lá a distinção governo-oposição não é tão ampla quanto na Câmara. A oposição é um pouco maior no Senado. E tem uma coisa importante, é que começa a ter problemas na própria base do governo. Alguns, por exemplo, senadores do próprio PT, começam a ter uma posição desconfortável de apoiar um projeto tão violento contra as oposições. Alguém tem que perguntar como é que a presidente da República admite que uma lei venha a prejudicar seriamente dois possíveis candidatos a presidente, adversários do seu governo, fazer isso por uma lei em pleno processo sucessório. Isto é uma violência inaudita, é próprio das ditaduras, não é de um regime democrático. Alguns petistas estão começando a despertar para isso. A sociedade também, e inclusive o líder do PT no Senado já declarou que não via com muito bons olhos esse projeto. É realmente algo estranho. Você com isso está quase que dizendo que a Marina pode ser candidata, mas não terá nenhum partido ou com condições de oferecer a ela um mínimo de tempo, por exemplo, na TV, por conta dessa legislação do governo. Isso é realmente algo absurdo. Eu acho que nós vamos ter, talvez, um resultado melhor ainda no Senado do que já tivemos na Câmara.